da luz, do sentido da vida, a fim de todos virem a crer que o universo tem sentido, que a vida não é uma brutalidade do acaso. Todos virem a crer por intermédio desse homenzinho chamado João. Ele não era a luz, não era, mas veio para que testificasse da luz. Que luz? A verdadeira luz, a única luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, os que sabem, os que não sabem, os que sabendo quiseram, os que sabendo deram de mão e rejeitaram, mas ele ilumina a si mesmo, porque assim como o sol nasce sobre maus e bons, essa luz que foi enviada e que é a luz criadora, ilumina a todo homem, a toda criatura. É humano, é humano, é humana. Então não tem desculpa. Se for humano, recebe luz. Saiba ou não, recebe luz. Na terra toda. Com João ou Joões falando da luz ou não. Quem ouve e crê é super, super, super bem-aventurado, porque vai andar de olhos abertos, enxergando com consciência o chão da vida e o significado dela. Agora, aqueles que nunca souberam, mas que recebem dessa luz, porque ela veio ao mundo para iluminar a todo homem, não a alguns homens, mas a todo ser humano, esses recebem luz, ainda que não tenham a consciência profunda do que estão recebendo e de como a consciência de que essa luz se manifesta no ensino, na vida e nos atos de uma pessoa que entrou na história, que engravidou a história humana para sempre, podem viver de modo melhor quando creem, mas mesmo quem não crê, não tem desculpa. O cara pode não crer no sol, mas ele não tem como fugir dessa luz. Ele pode dizer que o sol é balela, que é um astro artificial, mas ele não pode fugir dos impactos da lua e do sol e dos reflexos e da luz e de tudo que nos atinge e de tudo que faz parte da nossa mecânica orgânica, como funcionamento nossa e de todas as criaturas. Luz, luz, força, energia, calor. E a verdadeira luz que criou as luzes físicas e a luz espiritual e todas as criaturas de luz, porque no princípio ele criou todos os seres e todos os seres eram luz. Depois é que houve alguns que escolheram ser treva, mas ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo todo. Ele andou sobre sua criação, se fez criatura no chão da sua criação. Olhou para cima e viu os céus da sua criação. Mas o mundo não o conheceu, não o discerniu, não o percebeu. E os que perceberam fecharam os olhos, porque ele veio para o que era seu, porque tudo é dele, todos são dele, todos foram criados por meio dele. Mas os seus, com lucidez, com inteligência, com racionalidade, com capacidade de eu, auto-identificante do próprio ser ao qual a mente se refere como eu, esses
que não têm desculpa, porque receberam não só a sua luz, mas o testemunho daquele que veio testemunhar a respeito da luz. Esses é que são chamados de os seus, são os que ouviram esse testemunho. Os seus não receberam, nem a João e nem a ele. Mas, tem um mais que deixa tudo isso para trás e diz a todos, absolutamente todos e qualquer um, sem eleições de privilégio, todos e qualquer um. Aí você me pergunta, Caio, quem são os eleitos? É qualquer um que, tendo ouvido o testemunho da luz, creu. Quem são os eleitos? São todos aqueles que, mesmo não tendo ouvido o testemunho verbal da luz, andaram na luz, creram na intuição da luz, no sol interior da graça de Deus nos seus corações, que está presente no coração de todo homem, mas muitos não querem luz, porque as obras que eles fazem são más, e eles não querem ser expostos pela luz, por isso preferem as sombras. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos, qualquer um, todos quantos o receberam, ele deu a eles o poder. É um poder que ele dá. Poder de serem feitos. De serem feitos. É uma regênesis, uma recriação. É a mesma palavra que criou o universo, que quando é ouvida como criação do novo ser, da nova criatura, da nova possibilidade de existir, de viver, de interpretar, de olhar, de amar, preferem a luz do que o tateamento da escuridão. Todos esses que receberam-no, Deus, o Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem reconhecidos assim pelos Elohim, pelos Benai Elohim, por todas as criaturas universais, que a gente chama de principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, qualquer criatura em qualquer dimensão, os múltiplos Elohim, que são chamados de deuses porque são poderosos, são muitos deles, os que continuaram na luz, são co-criadores, receberam o privilégio de participar da criação, na missão que os alegrou, conforme o canto deles em Provérbios, rejubilando-se em toda a criação de todos os universos, que bilhões e bilhões de louvores foram produzidos e são produzidos. Hoje em dia a gente sabe que cada criatura, cada corpo celeste emite uma vibração que pode ser percebida. Existe uma música cósmica que um dia nós todos vamos ouvir. Não existe nada, nenhuma matéria, nenhuma vibração, nenhuma partícula no universo que não vibre. E essas vibrações são melódicas, são praticamente cordas. E há alguns que imaginam que, por exemplo, só aqui no nosso sistema solar, cada planeta emite a sua própria vibração de acordo com o seu tamanho, sua localização, sua recepção de luz e de impactos vibracionais, emite o seu próprio tom. Eu imagino que Júpiter deve ser um negócio grave. Marte deve ser pi, pi, pi. A Terra deve estar num tom, tom, tom. E no fim tem uma melodia.
que anjos, que seres superiores entendem, escutam, porque eles próprios fizeram parte. O projeto lhes foi dado, a palavra da sabedoria, eles foram criadas com todo o engenho divino. E eles praticaram isso como louvor a Deus. Aqui se diz que todos os que creram nesse Logos, no Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, que são os que creem no seu nome, e são assim reconhecidos em todo o universo, os quais não nasceram do sangue, do sexo, do pai, da mãe, do DNA, do tesão, da vontade da carne. Ai, tem gente brigando até hoje, eu nasci por acaso, meu pai nunca apareceu, foi uma transada na madrugada, minha mãe não sabe nem quem ele é, por isso eu não tenho sentido. Não, meu filho. Se você quiser sofrer as dores de Freud, pode sofrer. Mas se você quiser ser liberto nas alegrias do Evangelho, você pode crer e será feito filho de Deus, e o teu Pai te deu nome, tem nome e te significa, te significou e vai te ressignificar para o seu próprio entendimento. Porque quem crê não nasceu do DNA nem do tesão, nem da vontade ou do arbítrio do homem, nem é bebê de proveta de Deus, não. Nasceu direto de Deus. Carrega o sentido do Logos. E o Logos se fez carne. E habitou entre nós. No Oriente Médio, na Palestina do passado, na terra de Israel, cheio de graça, conforme a gente vê nos evangelhos, e cheio de verdade, toda a verdade necessária e possível de compreensão e de praticabilidade pelos seres humanos, cheio de graça e de verdade. E nós, João diz, morando lá em Mileto, ou em Éfeso, naquelas imediações, ele diz nós, aludindo a si mesmo, aos apóstolos, a Maria, que provavelmente tenha vivido e morrido ao lado dele, e ele deve tê-la sepultado. Nós, lá entre os pensadores de Mileto, do berço de Tales, do berço do átomo, nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito, que significa aquele único que é a expressão exata e absoluta do ser de Deus em toda a sua plenitude. Não é um arcanjo, não é um Elohim, como um serafim ou um querubim. Não, está acima de todo principado, potestade, tronos e poderes. É a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra. Senhor Jesus, eu te peço que a mera leitura dessa palavra, dessa revelação, que abre as cortinas da eternidade, que nos leva para além do surgimento do universo físico, que nos bota cara a cara com aquilo que era antes de que houvesse qualquer coisa que a gente chame de detectável ou de existente.
Obrigado por nos colocarem com o rosto virado para a luz e para aprendermos a graça e a verdade do Verbo, do Logos Jesus, para vivermos melhor aqui, para passarmos por todas as contradições da existência humana, produzida pela loucura humana, sem perdermos o rumo, nem o sentido, nem a alegria da luz, jamais. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.